Paraibano de Campina Grande, o vocalista e violinista Marcelo Melo é um dos criadores do Quinteto Violado, que tem quase 50 anos de estrada e o único remanescente do grupo original. Um dos precursores da música regional brasileira, ele ajudou a espalhar pelo país e pelo mundo a cultura e os temas nordestinos numa roupagem moderna que mistura o popular e o erudito. Nesta conversa, Marcelo fala da trajetória do quinteto, relembra arranjos memoráveis feitos das obras de Dominguinhos, Geraldo Vandré e Luiz Gonzaga e fala da influência musical que o grupo despertou nas novas gerações de músicos e compositores do país, como Chico Science e Lenine. Marcelo Melo, que bom poder conversar contigo. Também, eu fico muito feliz em poder contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória. O Quinteto Violado esse ano está completando 47 anos de estrada. Pois é muito tempo. Era isso já que eu queria te abordar mesmo, porque início dos anos 70, né, 1970 começa, nasce ali o Quinteto Violado. Já são quase 50 anos de história, portanto, né, 47, quase 50 anos de história. Dessa trajetória toda, Marcelo, o que é que mais te emociona? Olha, tudo que a gente faz me emociona muito. Eu sou um cara muito feliz porque trabalho com a música dentro de uma proposta que nós definimos desde o começo, que era valorizar a arte musical brasileira de identidade, né? Então, desde o início do quinteto, a proposta da gente era essa. E tivemos Luiz Lua Gonzaga como assim uma estrela guia do quinteto, porque nós somos muito felizes nos arranjos que nós preparamos. Eu com meu amigo Toninho, que começou comigo o Quinteto Violado, agora ele já está lá no andar de cima, mas ele deixou emblematizado na linguagem do quinteto um formato que nos consagrou assim nacionalmente, internacionalmente, como um grupo que trabalhava com qualidade a música regional brasileira de identidade própria, e a gente trazia dados e elementos que valorizavam essa música, sem caricaturar, sem diminuir, ao contrário. Numa determinada época do início do grupo, nós tinha um crítico aqui no Brasil, que era o José Ramos Tinhorão, escritor de música popular, e ele disse, olha, o quinteto foi como um divisor de águas para a música nordestina, que num determinado momento a música nordestina ainda era tinha umas dificuldades muito grandes de alcançar o ambiente do centro-sul, do sudeste, onde se sediavam as grandes gravadoras e tal. Então a gente trazia uma forma de apresentar a música nordestina que valorizava muito ela e que dava dimensões a ela que eles não tinham percebido até então. Então Gonzaga foi muito feliz porque a gente foi... O primeiro arranjo que a gente fez de Asa Branca, Gonzaga se emocionou muito. Ele dizia que era o arranjo mais bonito que ele tinha escutado, né? Por que tamanha judiação? Você está falando de Gonzaga, eu acho que eu nunca vi nada igual, nada parecido. É impossível não ouvir o arranjo de vocês em Asa Branca e não achar que é o arranjo mais belo que existe. É emocionante demais. É verdade. E no momento que a gente começou a apresentar essa forma de trabalhar a música regional brasileira nordestina, muitos grupos, muitos compositores, muitos músicos da época começaram a perceber, eles revelaram para mim que quando a gente fez 40 anos, eu fiz uma exposição da nossa história e eu busquei depoimentos de muitos compositores, músicos, e fiquei muito emocionado, porque eles diziam, rapaz, a gente se reunia toda vez que vocês lançavam um disco novo, para a gente ouvir e saber como vocês estavam tratando aquilo, e aquilo influenciava muito a nossa criação, a nossa música. Lenine chegou um momento de dizer, vocês fazem parte do meu DNA. De tão impregnado que está dentro da minha história a musicalidade de vocês. Sou Luiz Gonzaga, eu sou quinteto também. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Rio do Norte.
O Gonzagão, inclusive, uma vez foi perguntado o que era o Quinteto Violado, e ele é tudo, ele disse, o Quinteto Violado é tudo. Vocês têm um depoimento era o dele? do Corredor do Boi. Era Padre Inciso, Frei Damião, Cega Aderaldo. Enfim, ele fez um elogio muito bonito dentro da forma bem espontânea e nordestina dele. A sustância, o tutano do Corredor do Boi, a vitamina, a proteína, Padre Inciso, Frei Damião, é o Quinteto Violado. Então, isso nos deu assim um respaldo muito grande, uma respeitabilidade muito forte no Brasil, e a gente começou a viajar e mostrar isso fora, e sempre a gente percebeu que era muito importante a gente utilizar esse nosso acervo, essa nossa forma de trabalhar a música, como uma maneira também de educar, de trazer uma informação pedagógica para os jovens. Então foi aí que nós criamos os concertos-aula, e nós começamos a apresentar para a juventude, para as escolas, para as redes oficiais de ensino e as redes privadas, o quão era importante aquilo. A gente despertava na criança o interesse pela música séria, pela música que tinha uma representatividade brasileira, e que ali a gente mostrava de uma maneira que seduzia um pouco a garotada, e eles começavam a perceber cada instrumento que a gente usa no grupo, a forma como ele é usado, né? Os vários gêneros musicais, os vários ritmos. A gente é de uma região muito rica e tem os ciclos culturais famosos, fundamentais, que é o ciclo natalino, o ciclo carnavalesco e o ciclo junino. Em cada um desses ciclos existem os gêneros variados de música. No Natal a gente tem os reisados, os pastoris, os villancicos religiosos trazidos da Europa. Então tudo isso a gente vê nos brincantes, nos folguedos, e a gente tratava. No Carnaval a gente tem as modalidades do frevo de bloco, frevo de canção, frevo de rua, e tem o caboclinho, tem o maracatu. Aí na época junina tem o forró, o chachado, o baião, a obra toda de Gonzaga. Enfim, a gente tem aí um material fantástico que o Quinteto vem utilizando isso para fazer despertar na garotada o interesse pela nossa música. Vou te fazer uma provocação, então. Você falou em São João, eu não tenho como não perguntar, porque você saiu ali de Campina Grande, que eu sei, criança ainda, e foi para Pernambuco. Qual é o melhor São João? Caruaru ou Campina? Olha, hoje o São João, ele está perdendo um pouco a sua fortaleza, que são os gêneros locais de qualidade. É o forró pé de serra, é o baião, grandes poetas, cantadores que a gente tem, eles são um pouco alijados da festa. Aí trazem gente de fora, trazem os sertanejos que têm seu mérito, têm sua qualidade, mas a nossa região é tão rica e era uma oportunidade tão nobre de apresentá-los com dignidade nos palcos e tudo mais. Então hoje a gente vai perdendo isso. Mas são festas de grande massa popular, e que geralmente os gestores locais, que muitas vezes não têm a sensibilidade necessária para perceber o que era importante fortalecer e valorizar, aí traz os grandes sucessos nacionais e muitas vezes não tem a qualidade que deveria ter e que deveria ser aproveitada aquele espaço, aquele momento, para os nossos verdadeiros representantes autênticos da nossa música. Tem hora que a gente fica até confuso quando passeia nessas festas para saber, será que é São João mesmo ou eu estou em alguma festa de carnaval fora de época? Porque... Pois é, tem esse problema, que alguns locais eles preservam. A gente faz um forró caju, teve uma época que o forró caju lá em Sergipe preservava muito isso, a qualidade, as pessoas que estavam ali, os representantes da música verdadeira nordestina estavam ali, né? Tem alguns focos assim importantes, mas esses grandes que se tornaram a grande mídia do forró de Campina Grande, do Caruaru e tudo mais, pergunta quando foi que eles convidaram o Quinteto Violado para fazer parte. Mas em compensação, em Campina Grande existe um troféu, que é o Troféu Gonzagão, que é famoso por um casal que organiza aquilo lá, e nós já recebemos esse troféu. E nós já recebemos 4 vezes o Prêmio da Música Popular Brasileira como o melhor grupo regional. Mas a gente não está dentro desse circuito, que seria muito importante. Verdade. Vocês têm muitos prêmios, né? Nossa, é uma infinidade de prêmios, homenagens.
E não só no Brasil, mundo afora, né? Isso é motivo, sem sombra de dúvida, de orgulho, eu acho, para o brasileiro de uma forma geral, porque está levando nossa cultura para fora. Quantas turnês vocês fizeram internacionais? Dá para contabilizar assim, é muito difícil. de cabeça, porque foi muita viagem? Nós começamos em 75, quando As fomos turnês. ao MIDEM. O MIDEM é o Mercado Internacional do Disco e da Edição Musical, e foi em Cannes. Aí, a partir daí, nós fizemos lançamentos de discos da gente para o Japão e para vários países da Europa, e fizemos muitos circuitos na Alemanha, na Espanha, fizemos trabalhos com músicos portugueses, fizemos circuitos dentro de Portugal, fizemos muita coisa também na África, tivemos em Angola, Cabo Verde. Nós chegamos a registrar um trabalho só cantando a música popular cabo-verdiana, a morna, as coladeiras, o funaná, e tornou-se um disco de cartão de visita para os turistas que chegavam lá, um disco chamado Ilhas de Cabo Verde, foi feita pelo Quinteto, o primeiro grupo internacional que fazia uma leitura da música cabo-verdiana. Fizemos visitas a vários países, até na Ásia, nós tivemos em Seul e fizemos concertos dentro das escolas também. Tivemos recentemente fazendo trabalhos na Turquia, fizemos também, enfim, os países da Europa, muitos deles, da América Latina, da Ásia, e todos recebem a gente muito bem. Não precisa nem entender o idioma, mas o Quinteto faz uma música muito orgânica, muito pulsante e traz uma carga de emoção natural pela verdade que contém a música que a gente interpreta, que a gente toca. Então a gente emociona as pessoas, fazem a gente voltar ao palco várias vezes. Então isso é muito gratificante e nos deixa muito felizes. Emociona mesmo. Isso é um ponto tão interessante, porque vocês falam que fazem uma música genuinamente nordestina, uma música regional, mas a música é muito universal. Você gosta quando se titulariza, digamos assim, quando a pessoa titula a música, é música nordestina, é música, ou você prefere que seja entendida como música universal? Eu acho que a música boa, ela é... muitas pessoas dizem que o Quinteto passeia do erudito ao popular, porque dentro do popular está contido também muita coisa que foi trazida da colonização. Foi trazida muita informação, a gente encontra os rabequeiros fazendo trechos que a gente identifica como coisas de Vivaldi, de Debussy, e que está dentro do cavalo marinho, está no reisado. Então a gente tem essa herança, entendeu? Que é muito bonita, muito rica, e de repente em determinados arranjos a gente naturalmente tem contido neles essas informações que fazem parte da música erudita, que são trechos, né? Então, isso daí faz com que... É como o Gilberto Gil, uma vez, ele definiu o gênero do Quinteto. Eles fazem... Pensou assim, Caetano perguntou a ele disse, olha, eu acho que o Quinteto faz o free nordestino. Eu, recentemente, tive um encontro com ele em Porto Alegre, e ele disse, rapaz, olha, o free porque vocês trazem do mundo uma informação da música internacional, da música erudita, e trazem a essência das bandas de pífano, dos folguedos, das coisas, e fazem um trabalho com uma liberdade muito grande, sem descaracterizar. Então, eu acho que eles fazem o free nordestino. A gente vai continuar falando mais sobre esse teu trabalho e sobre essa música no próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o músico Marcelo Melo, do Quinteto Violado. Marcelo, nesses quase 50 anos de história, o que é que mudou no Quinteto? Além da formação, você é o único remanescente da formação original. Mudou alguma coisa ou a essência foi mantida? Eu acho que a essência foi mantida. Às vezes a gente escuta do público, sobretudo do público que pegou no começo, né, que hoje já é um público idoso, mas que viveu e se emocionou no início do Quinteto, e eles dizerem que eu gosto do Quinteto porque ele não se permite envelhecer.
Isso é muito bom porque o quinteto tem uma dinâmica no seu processo criativo que obedece a uma proposta, mas não se deixa tornar o grupo uma coisa de museu. Quando a gente começou a utilizar a instrumentação mais moderna, com captações eletrônicas, com uma tecnologia a serviço do nosso trabalho, isso daí modernizou o grupo, modernizou a sonoridade, mas sem descaracterizar a proposta. Então isso é muito importante, porque a gente mantém a mesma bandeira, a mesma ideia, a mesma forma de tratar com um enriquecimento, sobretudo nos arranjos, que é o que caracteriza mais o grupo, e vai se usando instrumental, quer dizer, a gente usou muito tempo viola de 10, de 12, hoje eu uso algumas vezes, mas, por exemplo, a gente tem um teclado, e o teclado normalmente o pessoal usa no jazz, mas o Dudu, que é o filho de Toninho, que começou comigo, ele tem o teclado com variedade grande de sonoridades, que ele uma hora faz sax, uma hora ele faz flauta, outra hora ele faz viola, quando eu estou no violão ele faz a viola, quando falta, pega o violão ele faz a flauta, e sai usando vozes, sai usando cordas, mas sai usando tudo dentro daquela proposta que a gente tem de valorização, de enriquecimento dos arranjos, né? E com isso o contrabaixo também, era aquele contrabaixo acústico, daquele de pau grande que chama-se o armário. Aí depois usou-se o upright, que é um contrabaixo que tem uma captação especializada, mas tem a mesma formação de baixo, de textura, de digitação do contrabaixo acústico e possui a mesma sonoridade. Os violões também vão evoluindo. Eu uso hoje violões de luthier, mas com uma captação muito especializada, alguns pedaços que dão alguns efeitos à flauta. Enfim, a gente vai trazendo a modernidade para nós, que com isso a gente conquista o jovem que está habituado a ouvir uma música mais de rock, de jazz e tudo isso ele encontra nos arranjos do Quinteto Violado e encontra ali a música de identidade brasileira. Qual o trabalho de vocês que você diria que é o mais ousado? Olha, teve um dos álbuns que o Quinteto fez que a gente botou o nome Farinha do Mesmo Saco. Então a gente tocava, foi numa época que o Chico Science estava no auge com o Mangue Beat, e a gente começou a fazer uma leitura do Mangue Beat, que Lenine estava despontando também. A gente fez Leão do Norte, a gente fez algumas canções dele, fizemos música do próprio Caetano, de Djavan. Nós gravamos essa coisa toda, um disco que foi, pode-se dizer, um disco ousado, mas que a gente mostrava ao público que aquilo tudo era farinha do mesmo saco. Depende da maneira de você abordar, de você ler, de você apresentar. Fizemos um trabalho muito bonito que foi a Missa do Vaqueiro, que era um canto que Janduí Finizola, um poeta fantástico, médico, lá de Caruaru, escreveu, e nós tivemos a oportunidade de tocar essa missa com o Luiz Gonzaga, que foi também uma coisa muito ousada, mas ficou marcada a maneira da gente fazer a Missa do Vaqueiro. Fizemos um trabalho fazendo uma leitura da obra de Geraldo Vandré, que é um compositor fantástico. E eu tive a oportunidade, antes do quinteto, de me encontrar com o Vandré na França e fiz o último disco que ele faz cantando, chama-se Nas Terras do Bem Virá. O violão sou eu, né? Então, depois eu encontrei com ele aqui no Brasil e ele nos permitiu fazer uma leitura da obra dele, que chama-se Quinteto Canta Vandré. E depois eu peguei esses arranjos, que o Tony ficou muito encantado, e transportamos para uma grade de orquestra sinfônica e fizemos um concerto com a Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório de Pernambuco. E esse trabalho tornou-se, nós demos o nome, Uma Canção que Virou Concerto. E que foi um momento muito bonito e foi o último momento que Toninho estava no palco com a gente. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Em relação a esse farinha do mesmo saco, qual foi teu sentimento quando ali nos anos 1990 surge o Mangue Beat? Porque vocês fizeram esse trabalho desde lá do início dos anos de 1970
de fazer o nordestino ter muito orgulho. Vocês têm uma contribuição muito forte para que a gente tenha muito orgulho da nossa cultura nordestina. E aí vem Chico Science fazendo toda aquela outra releitura, levando para o mundo inteiro também com outro formato e também fazendo as pessoas vestirem a bandeira, inclusive de Pernambuco. Qual era o sentimento que dava naquele momento de ver que era uma outra geração tentando divulgar a cultura? Eu acho que foi um sentimento muito bom. Tanto que quando perdemos Chico Science muito cedo, né, me perguntavam isso, eu digo, olha, eu acho que o Quinteto fez com a música nordestina naquele momento da gente, no início dos anos 70, o Chico Science fez isso com os tambores, com a música de periferia, com a música do mangue, com uma observação do comportamento do povo que vivia naquela periferia, da rua, né, das favelas, das situações mais degradantes do ser humano, mas com a riqueza musical e com a beleza que encantou o mundo. Se Chico Science não tivesse partido tão cedo, seria um grande fenômeno internacional, que ele já estava começando a implantar esse sucesso lá fora. Essa abordagem que ele fez, de uma forma muito observadora, muito crítica, muito rica, foi, eu acho que, um outro momento de um exemplo que o Quinteto apresentou há 30 anos atrás dele, né? Então, eu tenho essa observação a fazer sobre o movimento mangue. E vocês percebem hoje outros jovens, outros movimentos surgindo que impressionam em relação à cultura nordestina? Eu acho que sim. A gente, mesmo com toda essa poluição que está chegando de uma música comercial, de um romantismo muito pobre, né? A gente tem músicos, compositores jovens, tem grupos que estão apresentando um trabalho muito bonito, muito rico, né? No Sul, no Centro-Oeste, a gente encontrou um grupo muito bonito chamado... Eles têm uma produção muito individual deles, mas que eles são muito juntos, muito ricos, que é o Cinco a Seco, que é muito bom esse grupo. E a gente vê em todas as regiões brasileiras, essas expressões acontecem, se manifestam. Possuem algumas dificuldades de acesso à mídia, mas o importante é que elas existem, é que esses movimentos existem, acontecem. Isso eu acho que é muito interessante. Recentemente o Quinteto até fez um encontro com 2 grupos que foram filhotes da proposta do Quinteto, que era a banda de pau e corda, que foi até Tonho Alves que deu o nome a eles, logo no começo da carreira. Depois veio o Som da Terra, teve um grupo no Piauí que chamava Grupo Candeias, um grupo em Sergipe que chamava Bolo de Feira, em Minas o Grupo Raízes, e em várias partes do país a gente começou a ver grupos se formando. Hoje existem alguns movimentos como esse, que estão aí, instrumentistas fantásticos que têm aparecido. Então eu acho que a música brasileira ela é sempre muito pulsante, muito cativante e muito encantadora, né? Eu acho que ela é muito... Ela tem esse papel dentro da nossa história. Tem um projeto de vocês que eu acho também muito forte, que é o que vocês vão fazendo toda uma leitura de grandes músicos nordestinos. Vocês fizeram só do Gonzagão, fizeram do Dominguinhos, fizeram Jackson do Pandeiro, né? O que foi mais difícil de fazer isso aí? Porque vocês também foram ali na fonte mesmo do que havia já de maior referência. Talvez o que tenha dado mais trabalho foi pela importância e pela emoção que carregava, pelos textos, foi a obra de Geraldo Vandré, né? Mas nós fizemos Jackson do Pandeiro e Adoniran Barbosa, fizemos dentro de um estúdio assim, dentro de um período assim de um mês, e fluiu com uma coisa muito fácil, e pessoas que conheciam a obra desses 2 grandes mestres da música, de compositores, se encantarem, se emocionarem. Então,
o trabalho com Dominguinhos é um trabalho que aí já foge, porque Dominguinhos foi praticamente, começou junto com a gente, né? O quinteto, quando começou a viajar pelo Brasil, Dominguinhos vivia com a gente, e era de Garanhuns também. Fizemos um circuito universitário no início da carreira, que era Gonzagão, Gonzaguinha, e Gonzagão trazia Dominguinhos como sanfoneiro de apoio. Fizemos um circuito universitário e criou-se uma amizade muito grande. Então foi muito fácil trabalhar a música do Dominguinhos dentro dessa nossa proposta. Do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Que alegre o meu viver. A gente percebe que já tem um barulho aqui, a gente está no espaço do Centro Cultural da Caixa Econômica. É curioso até observar, porque isso com certeza já é o grupo que está chegando para a aula, que é um dos projetos que vocês fazem. É o grupo que está chegando para a aula que você vai dar agora. Exatamente. Né? O que é assim, o que é esse projeto que vocês têm feito com tanto afinco? Pois é, como eu falei há pouco, a importância que o trabalho do quinteto tem, nós percebemos que a gente tinha que utilizá-lo como um veículo educador, como um veículo pedagógico, para que a garotada e a criançada começasse a entender melhor a música nordestina, a música que a gente trabalha, e começar a perceber e se apaixonar. Então, é seduzir essa garotada com essa nossa proposta, para que eles possam ter uma capacidade de discernir o que tem qualidade, o que não tem qualidade, o que é apenas oba-oba e o que tem essência cultural de identidade nossa, que faz parte da nossa história. Então a gente insere essas músicas e esses ciclos culturais que a gente trabalha nesses concertos-aula com um processo histórico. Quer dizer, por que que aquilo acontece? Porque nós estamos vindo de uma formação cultural, histórica, que tem uma sequência e trabalhar esses elementos que influenciaram a nossa formação. Então, é dentro disso que a gente trabalha e espera continuar trabalhando. É uma missão, né, Marcelo? É uma missão. Parabéns. Pois viu? é, obrigado.